Olá pessoal, no último tutorial a gente viu a montagem do algoritmo para gerar essa superfície aqui, certo? Essa superfície com esses orifícios. Agora a gente vai fazer essa superfície operar respondendo a um determinado ponto atrator. Esse ponto atrator ele vai influenciar o comportamento dessa profundidade aqui dessa superfície e também o raio de abertura do orifício, tá? Então, no último tutorial a gente tinha terminado aqui no loft, correto? Tá. Agora o que a gente precisa fazer? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ok. Perfeito. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Fazer uns ajustes aqui para começar. Ok, perfeito. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, já que eu vou trabalhar com ponto atrator, é criar o ponto. Tá? Então eu vou vir aqui e vou criar este ponto atrator. O segundo passo é eu preciso criar uma relação entre estes objetos e esse ponto atrator. Ao passo que quando eu alterar a orientação desse ponto, ele vai entender o comportamento desse ponto e vai gerar uma reação. O mecanismo mais simples que eu posso empregar aqui é um mecanismo que meça a distância entre os centros dessas circunferências e esse ponto. Então, quando essa distância ela for menor, esse círculo ele se afasta, né? Essa superfície se afasta, e quando for uma distância maior, a superfície se aproxima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou criar aqui, ó, vou colocar um point aqui, point, e vou linkar ele com o ponto aqui. Perfeito. Certo. Agora, então esse ponto ele está internalizado. Acho que é esse o termo. Ele está dentro do Grasshopper. Agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso usar um comando chamado distance. Distance. Onde um dos meus elementos é o ponto em si. E o outro elemento vão ser alguma coisa da geometria dessas circunferências. Eu tenho aqui, acho que aqui, ó, essas circunferências aqui, eu vou deixar desligado o meu loft, tá? Recomendo que vocês também desliguem o loft de vocês, e esse aqui é para desligar, né? Vai no disable ali, enable, disable. E aqui seria só para esconder, tá? A gente vai trabalhar com essa etapa aqui. Até porque se a gente errar alguma coisa e ele calcular o loft, isso vai travar o computador de vocês, porque seriam muitos cálculos aqui. Pode confiar em mim que eu fiz aqui e eu tive que esperar um tempinho para destravar. Bom, então aqui ó, eu tenho esses círculos que eles foram orientados em relação a essa minha malha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou descobrir o centroide dessa circunferência, centroide, área, usando o comando área. Então eu vou vir aqui, conecto aqui, e esses centroides aqui, ó, eu vou trazer para cá. Então ele vai me dar aqui, ó, várias distâncias, correto? Se eu mover esse ponto aqui, ó, essas distâncias vão mudar.
certo? Deixa eu ver se... São 192 distâncias, correto? Beleza. Agora, eu preciso fazer alguma operação para que eu consiga influenciar essas distâncias de acordo com isso aqui. Ó. Se eu colocar direto aqui, observe. Deixa eu ver. Vou ver. Aqui e aqui. Olha só. Por que isso aconteceu? Porque as distâncias elas estão muito grandes aqui. Então a gente precisa de um fator de redução. A gente pode fazer uma divisão aqui, por exemplo. Division. Tá? Eu vou pegar esses valores que estão dando aqui e vou dividir por 10, por exemplo. E aí eu vou pegar daqui para cá. Ó. Ah, mas por que você dividiu por 10? Deixa eu fazer aqui. O que eu dividi por 10? Se conectar aqui, eu vou dar um flatten rapidinho. Flatten. Tomem cuidado na hora de dar o flatten, tá? Quando eu dou o flatten aqui, ele está me dando que as distâncias elas vão do 60 até o 27. Então, quando eu dividir por 10, na verdade eu estou dizendo que as distâncias elas estão indo de 2,7 a 6, que já é uma distância mais palpável aqui para as dimensões que a gente está trabalhando no nosso arquivo. Tá? Vou tirar esse flatten agora. Isso. Certo, então. Agora eu estou com essa divisão, tá? Só que, por exemplo, então se eu mover aqui, ó, eu já vou ter essa pele respondendo, né, a isso. Se eu dividir por menos, ó, tá vendo? Porque ele se aproxima aqui. Ele deixa a malha bem próxima. Aqui ele deixa aproximado e aqui ele afasta, que é relativo à distância que o ponto tem daqui. Claro, ele não aproxima do ponto, ele aproxima do ponto original dele, né? Tá. Mas, se eu não quiser trabalhar com esses valores, eu posso estabelecer também um intervalo. E aí eu posso, inclusive, fazer com que essa superfície ela vá parte para cima e outra parte para baixo, se eu quiser. Como que eu posso fazer isso? Eu vou usar aqui um comando chamado remap. Remap numbers. O remap numbers, ele basicamente ele recebe números para serem remapeados. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui. Com Ctrl pressionado eu cancelo a conexão, né? Okay. Então daqui para cá eu vou dar um flatten aqui. Tá? Por que eu dei um flatten? O original aqui ele está com um elemento em cada lista, certo? Tem uma lista com um elemento, outra lista com outro elemento. Só que como eu quero usar o remap ele vai pegar assim, ele vai pegar toda essa lista de números aqui, vai pegar o começo e o fim dessa lista, ou seja, os maiores valores, né, os valores máximos e mínimos, e ele vai fazer tipo uma interpolação, ele vai intercalar em um novo domínio, que eu posso dizer, por exemplo, que é mais 5 e menos 5, certo? Mas para que isso aconteça, eu preciso que essa lista ela chegue aqui como uma lista única e não como várias listas. Por isso que eu dei o flatten aqui. Então, feito.
feito flatten. Certo. Agora eu vou usar um comandinho aqui chamado bounds. O bounds, ele pega os valores máximos e mínimos, eu imagino, se não me engano. Eu tenho que dar flatten também. Vamos ver. Então ele está indo aqui de 1.38 a 7. Né? E isso aqui vai ser o meu domínio original, o domínio da lista. Né? E aí aqui embaixo eu vou construir um novo domínio. Construct domain. Porque aqui ele pede, ó, qual é o domínio da fonte, né? Da source, eu imagino que seja fonte. E aqui ele diz o domínio para onde eu quero que ele seja transferido. Então, se eu colocar aqui e colocar, por exemplo, -5, desculpa, -5 mais 5. Okay. Aqui, -5 mais 5. Então, agora esses valores, eles estão indo de valores próximos, né, do 5 positivo até o mais próximo possível do 5 negativo, né? É basicamente isso que ele faz, né? Ele remapeia dentro daqueles limites, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui e vou jogar. Mas antes eu preciso dar aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Eu dei aquele flatten, né, para funcionar aqui o meu remap, e aí eu tenho uma lista só com 300 números, tá vendo? Ó, tem até o 5 perdido ali, ó, 5 é o item 11. E só que aqui na minha amplitude eu tô tendo os meus normals do Evaluate Surface, eles estão chegando como múltiplas listas. Então o que acontece? E isso vai acontecer com vocês, então é bom eu já adiantar o que acontece. Se eu tenho cada objeto em uma lista chegando numa lista que tem vários objetos. Basicamente, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar esse objeto da lista 1 e vai mover aqui. E vai mover nessa distância, nessa distância, nessa distância, nessa distância. Então ele vai fazer várias cópias, tá? Isso pode, dependendo do número de elementos da lista, pode sobrecarregar o computador de vocês. Até por isso que eu desliguei o Loft aqui. Porque se eu fizer algum movimento errado, o Loft é um dos que gasta bastante memória para calcular. Então com ele desligado, eu posso errar, por exemplo. Posso pegar aqui e usar aqui para vocês verem. Olha só. Agora imagine ele tentando fazer o Loft entre todas essas curvas aqui. Ele não faz, é muito pesado. Ao passo que se eu pegar aqui, ó, e colocar Graft, ele acerta. Por quê? Porque ele pega o item 0 da lista 0 e combina com o item 0 da lista 0. Então ele move uma vez. Aí o item da segunda lista ele move com o item da segunda lista. Então ele vai casando os dados. E é por isso que dá certo. Ok? Então, ó, o que vocês vão ver aqui é que se eu mover esse ponto para lá, esses círculos vêm para baixo e esses aqui eles vêm para cima. Então você pode ter um fator dinâmico aí bem interessante. Claro que aqui a gente está trabalhando de um modo bem abstrato, mas é bem tranquilo a gente imaginar que esses dados eles possam ser intercambiados para serem trabalhados com dados solares, por exemplo, né? Você pode detectar qual é a
a face que sofre maior insolação e fazer um sistema que proteja, né? A gente vai fazer isso agora, na verdade, não em relação ao sol, mas a gente vai também, dessa proximidade aqui, a gente vai também mexer com o raio dos orifícios, utilizando basicamente a mesma lógica, tá? Então, qual que eu vou pegar aqui? Onde que está o raio do círculo? Aqui, círculo, raio. Isso aí. Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Eu acho que a gente pode trabalhar com a escala da área. Vamos ver. Esse é o mesmo esquema aqui. Aqui. Deixa eu ver. A distância ela vai influenciar na escala desses caras aqui. Isso. Então vamos ver. Área. Né? O área é o pão nosso de cada dia, né? Centroide, ok. A gente vai dar um scale. As geometrias que eu quero escalonar são essas. Não, desculpa. É melhor eu fazer com esses caras aqui. Sim, porque esses caras aqui eu já criei esses planos. Ó, onde estão os planos? Aqui, ó, esses planos. E eles vão me ajudar. Certo. Então aqui, ó, escala, scale. Aqui. Eu vou pegar esse aqui. Ok. O center point são esses caras aqui. Tá? E o fator de escala a gente pode trabalhar. Deixa eu pensar um pouco. Certo. A gente vai trabalhar com essas relações aqui, tá? Então vamos até puxar esse aqui mais para baixo. Aqui. Posso apagar esse. E a gente vai. Deixa eu ver. Pega o dado da distância tá aqui, ok. A gente pode refazer divisão. Refazer a divisão. Por quê? Porque talvez eu queira uma relação diferente entre a distância desses pontos e esses pontos aqui. E em relação à escala, que não é o mesmo que vai servir para o movimento do loft ali. Tá. Então eu vou pegar aqui e vou trabalhar com uma escala de 1 a 10, mas não, vou trabalhar com uma escala de 1 a 20. Por quê? Chuto que vai dar certo. E de acordo com aquela lista que eu estava recebendo, né, eu tinha valores que eles iam de 20 até 60, 70. Então parece coerente que eu divida esses valores por 20 e vai dar umas... Não vão dar escalas tão maiores nem tão menores. Certo? Bom, se bem que não faz muita diferença porque eu vou usar o remap aqui, então... bobagem. Esquece. Tudo bem. Vamos deixar por 20. E aí eu vou fazer um novo remap, tá? Para fixar bem na cabeça de vocês aí como é que funciona. Os dados que eu estou recebendo eu vou fazer aqui, mas vou dar um flatter, o mesmo esquema que eu tinha explicado aqui. Bounds, mesma coisa também. Aqui.
Talvez tenha um jeito mais eficiente. Toda vez que eu começo a repetir comando, eu tenho a impressão que tem um jeito mais eficiente de fazer. Mas, vamos ver o que temos para hoje, né? E o domínio, eu acho que a gente pode copiar esse domínio aqui, tá? E colocar aqui. Só que, ao invés de trabalhar com menos 5 para a escala não funciona, né? A gente pode trabalhar aqui, ó, valor mínimo. Deixa eu ver. Que é a escala que ele já. Não. Vamos colocar de ponto 5. A escala, tipo, metade do tamanho que ele tá, é o mínimo. E o máximo, vamos colocar 3. 3 não, vou colocar 2. 2.5. Pronto. Ok. Certo. Então aqui o mínimo. Ué. O que aconteceu? Ah, tá. Porque eu tinha que transformar em racionais aqui. Ok. Aqui. Eu nem percebi que eu não estava ficando os valores. 2.5. Ok. Feito. Tá, então o mínimo é 0.5 e o máximo 2.5. Legal. Então a gente vai ter escalas aqui que vão variar. Se a gente, tipo assim, ele tá todo desordenado aqui. Se a gente quiser ver do início ao fim, tem uma ferramentinha aqui que ela é bem útil, que é esse sort list. Deixa eu ver aqui. Ele está dando o mínimo e o máximo aqui, tá? Eu não preciso colocar assim agora. E aí aqui o valor que está saindo tem que dar o graft pelo mesmo motivo. Eu vou colocar aqui, ó. Temos algo interessante rolando. Vamos ver. Deixa eu desligar isso aqui. Provavelmente a gente vai ter que substituir, ao invés de usar esse, a gente vai ter que usar esse aqui. Deixa eu ver como é que tá ficando antes. Deixa eu ver se os fatores de escala estão legais. Esse aqui é muito bacana, né? Quer dizer, esse aqui é show de bola. Uma coisa que a gente tem que cuidar, e deve ter um jeito menos visual de fazer isso, mas 2,5 tá extrapolando. Não acho que vai dar problema, mas sabe aquela coisa por via das dúvidas? Então aqui a gente pode trabalhar, ao invés de ser 2,5, a gente pode trabalhar com 2, que certamente, ó, isso aí, tá vendo? Então ele é bem interessante isso. E aí, essa amplitude, ao invés de entrar aqui, que era o que estava movimentando, né, os objetos e tal, a gente vai colocar ele aqui. Opa. Peraí. Desculpa. Deixa eu ver. Esses aqui que vão ser movimentados. Tá. Bobagem. Tá aqui. Esse daqui. Isso, agora sim. Perdão. Tô meio desligado hoje. E aí então, eu posso desligar aqui, ó. Posso desligar esse. Desligar não, né? Esconder esse. E se eu ligar o loft agora? Perdão. Aqui. Enable. Vai pesar um pouquinho, mas olha só que bacana. Daí a gente tem essa estruturinha interativa aí, certo? Aqui, demora um pouquinho, né, para calcular todos os, mas funciona. Então, pessoal, basicamente essa é a lógica por trás dos pontos atratores, tá? É relacionar a distância do ponto em relação a uma determinada uma determinada superfície ali e fazer com que isso se comporte como
como um comportamento formal, né, por assim dizer. Claro, a gente tem que tomar alguns cuidados, tipo, por exemplo, ali quando eu tinha colocado para lá, essas geometrias se cruzam, né? Então essa curva talvez tivesse que ser mais aberta, ou talvez tivesse que colocar uma lógica que impedisse esses cruzamentos, tá? Mas eu acho que para o caráter didático, explicar como funcionam os pontos atratores, eu acho que tá bem, né? Então tá, eu agradeço aí a atenção de vocês, quem está me acompanhando até aqui. E vamos continuar fazendo tutoriais, tá? O próximo vai ser bem interessante, bem interessante. Eu recomendo que vocês façam esse, tá? Finalizem esse e o próximo vai ser bem bacana. Garanto para vocês. Um abraço.